Graça e paz a todos, amados irmãos. Deus abençoe os irmãos que estão nos assistindo. Deus abençoe a sua vida, meu amado, minha amada irmã. Os que estão aqui presentes, Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui de manhã, glória a Deus por essa chuva, louvado seja Deus. Muito bom, uma chuva de bênçãos. A terra agradece e nós agradecemos a Deus pelo esse cuidado. Louvamos a Deus por isso e sabemos que é bênção. Bênção para a terra, bênção para as plantas, para a agricultura, para tudo, é uma bênção Deus cuidar de nós. E é tão interessante como maravilhoso é quando a chuva cai, a terra parece que muda, as plantas ficam mais verdes, parece que a vida é renovada em nome de Jesus. É uma bênção de Deus e cremos também que estaremos aqui na igreja cultuando, adorando ao Senhor e as chuvas de bênçãos sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre nossas famílias, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus a todos. Glória a Deus, e graça e paz a todos, irmãos. Glórias ao Senhor. Aleluia. E depois desses hinos abençoados que nós louvamos ao Senhor, esse hino que a Patrícia, meu amor, cantou o último, manso e suave, tem um versículo interessante, amém? Tem um versículo muito interessante, a parte número 3, que fala assim: correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim, transes de morte por fim nos esperam. Vem tanto a mim vem tanto a ti quanto a mim. Amém? Graças a paz, amado, Deus abençoe. Graças a paz, amadinhas, Deus abençoe vocês poderosamente em nome do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, nós devemos entender que o tempo corre, os dias passam. Nós éramos crianças, hoje viramos adolescentes, jovens e hoje somos adultos. E daqui a um tempo, alguns já são avós, nós seremos avós, no caso, eu e minha esposa. E daqui a um tempo vai chegando e vai passando o tempo. E a morte virá. Um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde ela virá. Querendo ou não querendo, virá. E aí, como está a sua vida? Como está a sua vida? O Senhor nos convida hoje, o Senhor nos convida sempre a estar presente. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, querido Pai, nessa manhã eu quero agradecer por esse momento. Eu quero te louvar pela vida de cada amado irmão aqui presente, por aqueles que estão nos seus lares, que estão assistindo conosco. Pai amado, guarda cada um poderosamente, que a tua palavra vai de encontro a cada coração. Pai, esses são os primeiros momentos desta semana, Pai. Iniciam a sua nova semana. Meu Deus, meu Pai, toma a vida de cada um. Pai amado, Pai querido, eu clamo a Ti, meu Deus, que o Senhor venha guardar, proteger, abençoar cada um poderosamente. Livra de todo mal. Livra, Pai amado, Pai querido, tudo aquilo que não provém, Senhor. Traga cada um em paz para a Tua casa. Meu Deus, meu Pai, eu peço a Ti, Deus amado, Deus querido, que essa manhã seja uma manhã totalmente voltada para o Senhor, voltada para a Tua palavra, voltada para, Pai amado, Pai querido, para o Teu desejo. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã, venha se cumprir em nome do Senhor Jesus. Visita, Pai amado, aqueles que estão nos seus lares, que precisam ser tocados pelo Senhor, precisam ser renovados. Restaura, cura, liberta e renova. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos abrir o nosso texto na palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Estaremos meditando, os irmãos ficam em 2 Timóteo, nós vamos estar meditando nesse texto, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor assim, meus amados irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Amados, nós vemos aqui Paulo falando a Timóteo, essa carta, Paulo falando a Timóteo, 2 Timóteo, 1 Timóteo, é uma carta que Paulo, seu filho na fé, Timóteo, ele envia essa carta a Timóteo. E quando fala aqui, desde o princípio que aprendeste, entenda que na tradição judaica, a criança, a partir dos 5 anos de idade, ela era instruída no Antigo Testamento. Então, a criança, desde os 5 anos, ela já começava a aprender a palavra de Deus, a compreender a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus. Era algo que era normal na época, na tradição judaica. Então, as crianças ali aprendiam, desde os 5 anos, a conhecer a palavra de Deus. E Paulo começa a alertar aqui a Timóteo com isso. Aquilo que você aprendeu desde a sua infância, aquilo que você sabe. Então ele começa a lembrar a Timóteo aquilo que ele aprendeu desde do início de tudo, desde a sua infância. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre as referências que Timóteo tinha. E nós vamos falar aí, os irmãos abram em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, aí vamos estar falando, meditando. Isso é só uma introdução. Aqui nós vemos Paulo lembrando a Timóteo sobre isso. E é interessante, como eu falei, já a cultura judaica, a criança de 5 anos já aprendia sobre o Antigo Testamento. E Paulo fala, fica firmado nessa palavra, aquilo que você aprendeu, aquilo que você conhece, firme nessa palavra. Capítulo 1, versículo 5 de 2 Timóteo, olha o que diz. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em ti. Agora nós vemos aqui, amados irmãos, nesse capítulo 1, Paulo falando a Timóteo, eu vou trazer a sua lembrança, a sua fé, que não é fingida. Começou na sua avó Loide, depois foi para sua mãe Eunice e agora habita em você. Aqui nós vemos, é o ponto da nossa palavra hoje, nós vemos a importância da família para instruir a criança na palavra de Deus. A importância da família para instruir a criança no caminho do Senhor. E aqui nós vemos Paulo no capítulo 1, versículo 5, falando sobre essa importância, falando sobre o ensino. Então, bem provável que antes dos 5 anos, a sua avó e sua mãe o instruíam já na palavra de Deus. Olha só, amados, não é com 15, não é com 10, mas antes da tradição, que era 5 anos, a sua mãe e a sua avó já o instruíam. E o mais importante, era um exemplo para ele, de servas e abençoadas do Senhor. Amém? Glória a Deus. As crianças podem ir com a titia Patrícia. Então, amados irmãos, entenda e compreenda nessa manhã a importância da família orientar os seus filhos. Desde o início, apresentar Jesus aos seus filhos e orientá-los na palavra de Deus, ensiná-los na palavra de Deus. Aqui nós vemos Timóteo, que desde o início foi orientado pela sua família, antes mesmo de começar na tradição judaica, de estudar a palavra, o Antigo Testamento, ele já era instruído e ainda mais, tinha o exemplo da sua avó e da sua mãe. E nós vamos falar sobre isso hoje. Qual tem sido o nosso exemplo como pai para os nossos filhos?
Qual tem sido o nosso exemplo para essa geração que está crescendo agora? Nós sabemos e entendemos que as crianças hoje estão sendo bombardeadas. Criança de 5, 6, 4 anos, ela já mexe com o celular, ela entra em programas de televisão, ela entra em programas da internet, programas que às vezes é proibido para a faixa etária dela, mas ela já entra, ela já tem uma facilidade já. O que é proibido, que ela não pode assistir, mas como ela já tem esse acesso fácil à internet, e já entra nesses programas, já assistem, e ela é bombardeada de todos os lados, por mensagens, por vídeos, por cenas que não são apropriadas para que ela não tenha estrutura. E isso está levando elas ao que, amados? A um crescimento errôneo, a uma direção errada. E nós temos que entender isso e compreender e saber que nós somos responsáveis. Nós somos exemplo. O pai, a mãe, ele é o exemplo. E nós vamos começar aqui. O primeiro texto que eu queria que os irmãos abrissem é o texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Nós vamos ver alguns pontos importantes sobre o que nós devemos, como devemos agir biblicamente, para que os nossos filhos cresçam no caminho do Senhor, cresçam no temor do Senhor, cresçam na compreensão do Senhor, cresçam no caminho certo. Alguns pontos bíblicos para nós analisarmos, estudarmos aqui nessa manhã. Vemos aí em Provérbios que já nos leva, ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Esse versículo não se trata só de uma promessa divina, mas é uma regra de prática. É algo prático, é algo que nós devemos fazer, não é algo prático, é algo que eu e você devemos fazer, nós como pais, como família do Senhor, que temos filhos, que vamos ter netos, nós temos que entender e ser exemplo para eles. É algo prático, é ensinar, é tirar tempo, é meditar com eles, instruí-los em todas as circunstâncias. Ensiná-los os princípios bíblicos, os princípios da palavra do Senhor, e desenvolver esses princípios. Orientá-los. Essa palavra aqui esse versículo de Provérbios tem 2 pontos importantes que nós devemos entender aqui. Ele é uma recomendação para motivar o pai, a mãe a instruir o seu filho, orientar o seu filho, mas também é uma advertência. Porque se você não dirigir o seu filho no caminho do Senhor, se você não levá-lo ao caminho do Senhor, orientá-lo no caminho do Senhor, o caminho que ele deve andar, ele vai desviar. Ele vai ter moldes ruins, referências ruins. E nesses moldes ruins, por isso estou falando da facilidade da internet, ele vai espelhar em algo. E talvez esse algo é algo ruim. É algo que não condiz com o Evangelho, com a palavra do Senhor. E isso vai fazer o quê? Ele desviar da palavra do Senhor, desviar do caminho, trilhar um caminho ruim, trilhar um caminho mau. Um caminho que não agrada ao Senhor. E nós temos que entender isso. Crianças que crescem de qualquer maneira, de qualquer forma, que não têm um ensinamento, não têm uma orientação, não são guiados. Fazem o que querem, da maneira que querem, da maneira que pensam,
E não é assim, meu amado. Mas se nós não estivermos abraçados com eles e orientá-los na palavra do Senhor, no caminho que devem andar, como eles vão saber? Como eles vão compreender? Primeira coisa que nós devemos entender, amados, e compreender, quando fala ensinar no caminho, quer dizer o que, amado? Tirar tempo. Tirar tempo e de qualidade junto com seu filho, orientá-lo, sentar com ele, falar de Jesus, orientá-lo na palavra, ensiná-lo a palavra, tirar tempo de qualidade. E muitas vezes não fazemos isso. Hoje, sim. Sim. É, sim, a facilidade, a irmã está falando sobre a facilidade que a criança hoje de 3 anos entrega o celular para ela, ela fica entestida no celular e você não vê o que ela está fazendo. A irmã Edna está falando sobre isso. E, você nem sabe o que a criança está assistindo. E ela está lá, brincando no celular, entrando em coisas que você nem imagina. Então, meu amado irmão, esse tempo de qualidade, ele está sendo terciarizado. O que ele está fazendo, amado? Muitos pais hoje tiraram a obrigação de ensinar, de educar, de orientar, estão colocando na igreja, estão colocando no colégio, estão colocando com a cuidadora. Eles agora terceirizaram a responsabilidade. E essa responsabilidade, amado, é minha e sua. É nossa. Os filhos são nossos e nós que temos que educá-lo e orientá-lo no caminho do Senhor. Então nós temos que tirar tempo de qualidade. Eu sei que hoje a correria, cada dia mais e mais, esse sufoco, essa correria, cada dia mais e mais, está tirando o nosso tempo. Hoje os pais, antigamente era só o pai que trabalhava, hoje não, é o pai e a mãe. E os dois trabalham e chegam cansados, estressados do trabalho, dos seus serviços. E isso quando eles chegam junto, que às vezes um sai em um horário, quando o outro está chegando, o outro está saindo, e aquela situação turbulenta, o filho fica sem ter uma referência, sem ter um padrão, os pais estão cansados, estressados, aí entregam para a cuidadora, entregam a responsabilidade para o colégio, entregam a responsabilidade para a igreja. E isso, amado, é um equívoco, é um erro. Nós temos que tirar tempo, nós temos que conversar, nós temos que sentar com nossos filhos. Esses dias eu estava vendo um programa que agora está num um desses canal de internet, né, nesses canal de vídeos, de séries, tudo, que ele é para acima de censura 16 anos, quer dizer, só pessoas acima de 16 anos que podem assistir, mas crianças estão assistindo e eles usam brincadeiras infantis, onde várias pessoas entram no jogo e cada brincadeira dessa infantil, cada jogo desse, vão sendo eliminadas, vão sendo mortas, assassinadas, e as crianças estão assistindo. Tanto é que uma professora foi cuidando das crianças, as crianças cantando a música desse programa. Quer dizer, crianças de 5, 4, 3 anos, 10 anos que assistem isso, estão sendo bombardeadas com violência, estão sendo bombardeadas com imagens explícitas de sensualidade. E muitas pessoas não entendem isso. Como os pais estão ausentes, como os pais não estão próximos, essas crianças estão sendo contaminadas, bombardeadas por isso. Então, meu amado, minha amada irmã, tire tempo
de qualidade. Pergunte, converse com seu filho, converse, fale com ele, oriente. Você toma cuidado porque estão fazendo um trabalho com sutileza para contaminar, para cauterizar, para direcionar os nossos filhos para a aceitação desse mundo. E se eu e você não tivermos essa sensibilidade de saber que a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos é nossa e que nós devemos sim orientá-los, tirar tempo com ele, nós estamos pecando, meu amado, nós estamos errando. Eu tenho sido exemplo, nós temos sido exemplo para os nossos filhos. Então, amado, uma primeira coisa é tirar tempo de qualidade. Não jogue a responsabilidade para babás, ou creches, ou escolas, ou para a igreja. Não faça isso, mas ensine o seu filho, assuma essa responsabilidade de orientar o seu filho, tirar tempo para o seu filho, em nome de Jesus. Para que ele aprenda a palavra de Deus, para que ele aprenda os ensinamentos do Senhor através de você. O verdadeiro caminho, o caminho que leva à salvação, o caminho que leva ao temor e ao crescimento no Senhor. Amados, não seja ausente, mas seja participante da vida do seu filho. Tem pais que não são participantes. Não seja ausente. Outro ponto importante, mesmo que for poucas horas, mas tenha um momento de qualidade com o seu filho. Se possível, pai e mãe. Se não for possível, o pai. Se não for possível, só o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe. Mas tenham esse momento com o seu filho. Tire algum momento, valorize o tempo de qualidade com o seu filho. Se interesse pelo seu filho. Se interesse. Entenda bem, meu amado, minha amada irmã. Muitas pessoas acham que criança não percebe. Ah, ela é pequenininha, não percebe. Ah, ela tem 3 anos, não percebe. Ah, ela tem 4 anos, não percebe. Meu amado, criança percebe tudo. Ela não pode saber expressar, mas ela percebe. Guarda na memória, guarda no coração. Então, amado, ela vai lembrar, como a nossa irmã está dizendo que ela vai lembrar. Então, amado, entenda bem. Se interesse pelo seu filho, se interesse pela sua filha, aquilo que ele está fazendo. Entenda, faça ele compreender que você está interessado por ele sim. Que ele é importante para você. Demonstre isso em nome de Jesus. Para que ela não cresça uma criança rejeitada, desvalorizada. Então, meu amado, minha amada irmã, transmita o seu interesse por ela. Fala, estou interessado. O que você fez? O que você está fazendo? O que você fez hoje no colégio? O que você fez hoje no esporte? Como você está? O que você está assistindo? O que você está aprendendo? Sinta interessado por aquilo que o seu filho faz. Outro ponto importante. Não compense a sua ausência com coisas materiais. Isso não resolve. Ah, eu não tenho tempo, aí vou dar uma coisa, dar outra. Não faça isso. Não compense seu filho por causa de sua ausência com presentes. Eles precisam de amor. Eles precisam ser envolvidos em amor. Não interessa o maior presente. Estou dando presente. Isso não resolve. A sua ausência é o que mais prejudica ele. O maior presente que uma criança pode ter é ter o pai presente. O abraçando, dizendo que o ama, cuidando dele. Pai e mãe. Os pais cuidando. Os pais, a melhor coisa. Não adianta, tanto o pai quanto a mãe. Sim. Não
somente cobrir a sua ausência com presentes. Isso não resolve. Isso não resolve. Outro ponto importante. Tenha momentos com seus filhos. Momentos de comunhão, momentos de alegria, momentos marcantes com seu filho. Que ele não esqueça. Crie esses momentos. Tenha esses momentos. E outro ponto importante. Sirvam a Deus juntos em família. Sirvam a Deus juntos em família. Meu amado, minha amada irmã, eu vi muitos pais já falar assim, não, meu filho precisa ir para a igreja, tudo. Ele leva o filho para a igreja, mas ele não vai para a igreja. Ele leva o filho à igreja, mas ele não vai para a igreja. Meu amado, isso é um erro. Você tem que ser exemplo. Não adianta você cobrar do seu filho. Você não faz. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então não adianta você falar, meu filho, você tem que ir para a igreja. Se você não vai, adore ao Senhor, sirva a Deus juntos em família. Tenha essa compreensão. Muitos não entendem, muitos não compreendem isso. Cobram do filho, mas não fazem. E isso, amado, é um erro. Porque, como fala a palavra do Senhor que nós lemos, vou ler aqui de novo. Ensine o caminho em que deve andar. A melhor forma de ensinar o caminho que a criança deve andar é o quê? Andar com ela. É caminhar com ela. Melhor do que você orientar uma pessoa, vira à direita, vai até 4 quadras, vira à esquerda, mais 4 quadras. Aí você vai ver uma lanchonete, mais 2 quadras você vira à direita de novo. Melhor do que isso, de só falar, é dar exemplo, é caminhar com a criança, é andar com a criança, é levá-la junto como exemplo, ensinando o caminho, como se deve agir, como se deve servir ao Senhor, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, cultuar ao Senhor, ir para a escola dominical, ir para o culto à noite, mostrar a alegria de servir ao Senhor. Nós temos que dar o exemplo, é nós, não é falar, mas é mostrar com exemplo, com atitude. É isso que devemos fazer. Por isso que a palavra fala aqui, sirvam a Deus juntos em família, seja o exemplo. Mostre ao seu filho, mostre a sua família a alegria de servir ao Senhor, o prazer de servir ao Senhor, o prazer de estar na casa do Senhor. Entenda bem isso. Não cobre do seu filho aquilo que você não faz. Meu filho, vai para a igreja. Se nem você vai, como você quer cobrar do seu filho? Agora ele tem 15, 16, 17 anos, 18, 20. Se quando ele tinha 3, 4 anos, você não ia. Nós temos que entender isso nessa noite, nessa manhã. E compreender. Então, seja um exemplo para o seu filho. Sirva a Deus. E nós vamos entrar nesse ponto agora. Seja um bom exemplo a ser seguido. Você é um bom exemplo a ser seguido? Você é um bom exemplo para o seu filho? Para a sua filha? Olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 31, versículo 26. Abre a boca com sabedoria, e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Você tem sabedoria, você tem paciência. Como eu disse no início aqui agora, como estávamos aqui antes de entrar nesse exemplo, você tem sido um bom exemplo? Você tem paciência para ensinar ou só fala e não tem atitude? Você não persevera para ensinar o seu filho com bondade e paciência?
O exemplo prático é muito mais pedagógico do que simplesmente meras recomendações verbais. O exemplo prático é muito mais pedagógico. Tá? Aqui é professoras que nós temos aqui, e isso é verdade. O ensino prático é muito melhor do que só palavras de recomendações. É muito mais pedagógico. Quando a criança vê o pai, a mãe com atitude, ele segue o exemplo do pai e da mãe. E como tem sido esse exemplo? Reflita sinceramente na sua vida. Você que tem filhos, 2, 3, 4 anos, 5 anos, ou já pré-adolescente com 10, 11 anos, vocês são exemplos para os seus filhos? Vocês têm ensinado na prática a servir e a temer ao Senhor, o caminho que eles devem seguir? É algo para nós analisarmos essa manhã. Eu tenho sido um modelo cristão? Nós, como pais, temos sido modelo cristão para os nossos filhos? Ou não? É algo para refletir. Você se olhar no espelho e falar assim: eu tenho sido um exemplo para meus filhos? Eu tenho sido um exemplo de homem cristão, de mulher cristã para meus filhos? Como nós falamos semana passada, né, o estudo que nós tivemos sobre imitadores de Cristo, como Paulo fala: como eu sou imitador de Cristo, que vocês também sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sim. Graças a Deus. É o exemplo. Criança repara isso, amados, o exemplo. Sim, a irmã está dando um exemplo aqui dela, o filho dela adolescente, criança, percebendo aquilo que ela nem imaginava. E a criança percebe mesmo. E aí vem você. Sim. E nós temos que ter essa sensibilidade, amado. Temos que ter essa sensibilidade. Eu tenho sido um exemplo para o meu filho, um exemplo cristão, na convivência, na boa disposição em termos de morais e éticos. Nós somos, em termos morais e éticos, um exemplo. Nosso filho tem visto tudo, meu amado. Seus filhos vão aprender muito mais com as suas atitudes do que com suas palavras, seus ensinamentos verbais. Eles vão muito mais aprender. Eles vão aprender muito mais com as suas atitudes do que com suas palavras. Entenda bem isso. Eles vão ver muito mais as suas atitudes e vão assimilar muito mais do que apenas palavras lançadas. Então perceba isso, amados. Outro ponto que nós olhamos nesse texto que eu li de Provérbios 31. Ter gentileza, saber ensinar, ter paciência, com amor, agir educadamente e com respeito. Ensinar ao seu filho, quando você é uma pessoa que respeita, que as outras pessoas, que é gentil com as outras pessoas, o seu filho nota isso. Você é uma pessoa educada, que é agradável, que serve ao Senhor, que é temente ao Senhor, que respeita. Eles vão perceber isso. E seja gentil, não só com as pessoas, mas com seus filhos, educados. Os oriente dando o exemplo. Dando o exemplo. Bom dia. Boa noite. Boa tarde. Dê pequenas coisas que você... isso não tem... Sim, pedir bênção. Né? Bença mãe, bença pai, bença avó.
Ensinar isso, bom dia, boa tarde. É interessante, hoje não usa mais isso, não ensina mais isso. A criança já é mais educada. Ah, não, ela aprende. Não, meu amado, ela tem que ser ensinada, ela tem que ser orientada. Ela tem que respeitar, cuidado. Cuidado com isso. Criança tem que saber, tem que ser ensinada. Ela tem que ver o pai e a mãe falando bom dia, boa noite, boa tarde. Pequenas atitudes, e ele tem que ser, com esse exemplo de educação, tudo, ele vai crescendo assim. Entenda bem, amados irmãos. Compreenda bem isso hoje. Hoje tem muitas crianças, adolescentes, jovens, que não têm essa acessibilidade, essa educação. Não respeitam. Porque não foram instruídas, não foram orientadas, não foram educadas. Não tiveram exemplos, não foram orientadas nisso. E muitos pais e muitas mães, não, eles vão aprender. Não é assim, amado, eles precisam de uma orientação. Eles precisam de uma direção. E muitas vezes não fazemos isso. Ensine. Desculpa. Perdão. Eles têm que compreender essas palavras, eles têm que ver de você isso. Essas atitudes. E muitas pessoas hoje não estão assim. Aí, se você não orientar, tudo ele vai aprender aonde? Na televisão, na internet. E nós temos que ter essa percepção, essa direção em nome de Jesus. Agradeça seu filho quando fizer algo que pediu. Entenda bem, seja você o exemplo, agradeça. Não faça, por exemplo, o seu filho faz algo, parece que é uma obrigação. Não, amado. Agradeça. Obrigado, meu filho, por ter feito isso. Obrigado. Seja assim para que ele entenda a importância disso. De agradecer, ser grato. Palavras como com licença, por favor, desculpa. Ensina seu filho a ser gentil, ser educado. Oriente ele nisso. Seja o exemplo. Porque se ele não for o exemplo, se você não for o exemplo, mas ele vai aprender. Ele vai aprender. De uma forma ou outra, ele vai aprender. Com educação ou sem educação. E nós vemos hoje que quantos adolescentes, quantas crianças que ouvem hoje músicas ou ouvem hoje pessoas que falam palavrão à torta direita. São agressivas, são sem educação. Por quê? Porque não tiveram orientação. E assim são muitos, amados, que acham normal não falar obrigado, que acham que os outros são obrigados. São egoístas porque não foram orientados. Não respeitam ninguém. Porque não foram ensinados. Aí você fala sobre mim, mas, meu amado, não foi ensinado. Mas eu ensinei, tem pessoas que ensinou e a criança cresceu, tudo. Meu amado, você fez a sua parte. O problema é esse. O problema é que às vezes nós, mas, meu amado, faça a sua parte. Faça a sua parte. A sua parte é orientar. É mostrar o caminho, é levar pelo caminho. No momento que ele estiver já estruturado, tudo, ele vai seguir esse caminho. Entenda isso. Outro ponto importante. Ensina seu filho algo importante. Não. Ensine essa palavra não ao seu filho. O que é isso, pastor? E tem muitos filhos que não sabem o que é não. O pai faz tudo. Tudo que o filho faz, o pai sim, sim, sim.
Sim, sim, pode, 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 pode. Entenda bem, criança tem que ter limite. Ela tem que crescer e compreender que tudo tem limite. Ela tem que saber que tem limite. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama. Quem o ama de fato, não hesita em corrigi-lo. Olha, isso é amor, amado. Não faça isso. Não temos condições, não tem como. Ensina o seu filho a compreender essa palavra. Se eu não ensino, se eu não corrijo, se eu não falo não, eu amo demais meu filho, não tenho coragem de falar não. Meu amado, mentira, você não ama não. Porque quem ama, corrige. Porque sabe que ele vai sofrer lá na frente. Entenda bem isso, compreenda bem isso nessa manhã, meu amado irmão. Ensine a falar não. Ensine a palavra para o seu filho não. Corrige-o. Quem tem que aprender a falar não é o pai, não é o pai é a mãe. Tem que aprender a falar não. Seu filho tem que conhecer essa palavra. Que nem tudo pode. Que nem tudo deve. Que tudo tem limite. Mas muitos pais não fazem isso. Meu amado, compreenda isso nessa manhã. Ensine limites para o seu filho. Imagina que se a criança crescer entendendo que todas as vontades humanas têm que ser feitas. E aí, meu amado? Como um jovem desse, um homem desse, vai viver? Se ele acha que tudo pode, que não tem limites, tudo é lícito. Cuidado com o que você tem feito, amado. Cuidado com os ditadores que você está criando em sua casa. Aprenda a dizer não. Faça seu filho saber o que é a palavra não. Tudo tem um limite. Amém? Entenda isso, porque no mundo, ele nunca vai, não é sempre que ele vai receber um sim. Na verdade, ele vai receber mais não do que sim. Meu amado. Ele vai receber mais não do que sim. Então, ensina o seu filho. Para que ele tenha estrutura, para que ele tenha personalidade, para que ele tenha firmeza, que mesmo quando receber não ficar abalado. Vai saber que ele pode caminhar ainda e que isso não vai fazer diferença. Amém? Ele saber o limite e que não pode transpor aquele limite. Conhecer. Amém, meu amado, minha amada, irmã? Dizer não à sua criança é um bom exercício para a vida, já que nem sempre ele vai receber respostas favoráveis em tudo o que quiser. Seja sábio e intencional. Seu filho precisa aprender a crescer. E compreender que não vai ter tudo na vida. Amém? Não vai ter tudo na vida. Ele tem que crescer e aprender que não vai ter tudo na vida. Porque, eu amo tanto, não tenho coragem de falar não. Meu amado, lá na frente ele vai sofrer. E muito. Porque ele vai querer algo, não vai poder e vai ser frustrado. Nós temos que entender isso nessa manhã. Compreender isso. Diga não é só aleatoriamente, não por dizer, mas diga não e oriente no que é necessário. Diga não quando as circunstâncias exigirem. Por exemplo, a criança quer comer mais doce do que devia. A criança quer beber mais refrigerante do que devia. A criança quer comer algo mais do que devia. Limite, não. Que ele entenda isso. Agora não. Pronto, tenha isso. Essas pequenas coisas do dia a dia da família, é isso que vai moldando a criança, ela vai compreendendo que
que nem tudo pode. Cuidado com... a criança hoje nós falando de doce, de outras coisas, mas internet, celular. Criança hoje com 4, 3 anos, 5 anos tem um celular e fica 24 horas praticamente com o celular. Não, amado, tem limite. Fale não, não. Mas fulano, o filho do... meu amiguinho, seu amiguinho é seu amiguinho. Você vai ter essa hora para assistir esse programa, e é esse programa, e é esse ensino. Mais nada. Tenha isso na sua vida. Oriente seu filho. Não permita que a internet, que padrões mundanos moldem o seu filho. Mas seja você que leve ao caminho da vida eterna. Que instrua ele na palavra do Senhor, no temor do Senhor. Amém? Nós vamos estar encerrando aqui, amados. Semana que vem vamos dar continuidade a essa palavra, em nome do Senhor Jesus, na Escola Bíblica Dominical. O que você tem dado de exemplo para o seu filho? Qual o exemplo que você tem dado para o seu filho? Entenda bem, meu amado, minha amada irmã. O mundo cada vez está pior. O mundo cada vez está mais difícil. A palavra do Senhor fala que o mundo está em dores de parto. E a dor ela não vai aliviando, cada vez ela vai aumentando. Esse mundo, o governo desse mundo, jaz do maligno. E se nós não orientarmos nosso filho no caminho, pegá-lo pela mão e caminhar com ele, para que ele conheça e aprenda o temor do Senhor, como ele vai enfrentar as situações lá na frente? Lembre-se disso. Há muitos desigrejados hoje. Crescer no lar cristão, viver no lar cristão, pais cristãos, mas hoje estão afastados do Senhor. Há muitos desigrejados da segunda geração, da terceira geração. O pai, o avô foi cristão e hoje eles não estão na igreja. Creem em Cristo, creem no Senhor Jesus, são simpáticos, que foram na palavra de Deus, mas seguem os seus próprios caminhos, seus próprios desejos. E é um perigo. Então, meu amado, seja o exemplo para o seu filho. Entenda bem, ele está vendo tudo. Ele está vendo as suas atitudes, se você bebe, o que você bebe, o que você ouve, o que você assiste. Criança não é boba. Ela talvez não saiba expressar. Ela não vai saber expressar. Mas ela está captando tudo. E isso vai refletir no futuro. Que nós tenhamos sabedoria para ensinar nossos filhos, orientá-los no temor do Senhor. Tenha sabedoria, meu amado. Você tem uma responsabilidade de cuidar do seu filho, daquilo que Deus te deu como herança. Seja responsável. Amém? Mostre o caminho do Senhor. Seja o exemplo para o seu filho. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero te agradecer por essa manhã. Pai, fale ao coração dos meus amados irmãos. Manifeste o seu poder, manifeste a tua vida. Pai, que nós sejamos exemplo para os nossos filhos. Sejamos bons exemplos. Não só de palavras, mas de atitudes. Pai amado, Pai querido, há uma geração surgindo agora, uma nova geração, que ainda está sendo bombardeada por tanta coisa desse mundo. Pai, que nós possamos ter a sabedoria de guardá-los, orientá-los, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, toma cada família em tuas mãos, livra de todo o contamínio do mundo, ó Pai, que cada um venha aprender do Senhor e venha estar alicerçado em Jesus Cristo. Pai, eu lhe peço pelas famílias, pelos pais, pelos filhos, guarde a mente e o coração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados, Deus abençoe a todos. Hoje,
às 18 horas, culto de louvor ao Senhor, na direção das mulheres. Terá uma amada, abençoada, ministrando a palavra do Senhor. E também não esqueça, culto do celeiro. Traga o seu alimento. Traga o seu alimento para nós estarmos aqui, para estarmos ajudando os irmãos. Culto do celeiro. Não terceirize o ensino do seu filho. Assuma essa responsabilidade. Deus abençoe. Culto do celeiro à noite, na direção das mulheres, em nome de Jesus. Eu aguardo todos aqui presentes. Amém? Deus abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, amados irmãos. Aleluia. Glória a Deus.